Olá, eu sou a professora Lucinéia Maria Lazarete, da Unespar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso ciclo de debates sobre ensino e prática pedagógica, contribuições para a formação de professores. Esta atividade é uma atividade de extensão realizada pelo Colegiado de Pedagogia da Unespar, campus de Paranavaí. Ele está organizado em 6 encontros, que logo eu vou estar explicando para vocês os demais encontros. Só para fazer alguns esclarecimentos, nossas atividades da Unespar, geralmente, nosso curso de pedagogia, ele é um curso presencial. E nossos projetos de extensão também são sempre organizados de maneira presencial. Porém, né, com o prolongamento do isolamento social, sem previsão de retorno às nossas atividades presenciais, né, estamos organizando aí algumas atividades, algumas ações, para não perder de vista essa conexão com a comunidade acadêmica. Estamos procurando elaborar várias propostas a partir das ferramentas disponíveis que temos, né, a partir das nossas possibilidades de usufruir das tecnologias da melhor maneira possível. São situações e são ferramentas que estão disponíveis às pessoas, embora a gente saiba que nem todos conseguem acessar. Então, a gente tem uma preocupação em garantir esse diálogo com a comunidade acadêmica por meio desse ciclo de debates, por meio das atividades de extensão, porém, a gente sabe que talvez nem todos possam acessar, por isso que esperamos que em breve possamos retornar às nossas atividades presenciais, organizar os nossos eventos de maneira presencial, que os nossos encontros presenciais são sempre muito mais afetuosos, acalorados, são muito mais especiais, né, do que mediados por uma ferramenta, por um recurso tecnológico. Porém, neste período de distanciamento, vamos aproveitar essas criações que estão disponíveis para que a gente possa se aproximar, né? Bom, além disso, primeiramente, esse ciclo de debates, pelo que a gente já observou ali no chat, né, tem pessoas do Brasil inteiro, de diferentes regiões do Paraná. Mas, primeiramente, esta atividade, ela foi organizada para garantir uma aproximação com a nossa comunidade acadêmica, dos nossos alunos da pedagogia da Unespar, né? Era uma forma da gente estar retomando algumas atividades, fazendo uma aproximação com esses alunos, que a gente sabe que esse período não está sendo fácil, não está sendo fácil para quem está desse outro lado aí, tendo que lidar com as situações do cotidiano, com a vida familiar, com as demandas domésticas, com os estudos, e com esse distanciamento que para nós é tão caro. E, nesse sentido, ele vem como uma intenção de articular, basicamente, os conteúdos estruturantes da matriz curricular do nosso curso de pedagogia, a partir do eixo ensino. Então, vocês vão perceber que as demais palestras, elas são todas articuladas nesse eixo que envolve o ensino como um dos eixos estruturantes do nosso curso. Portanto, para os nossos alunos da Unespar, do curso de pedagogia, né, esta atividade, ela é complementar dos projetos de ensino que estão acontecendo como atividade regular do curso de pedagogia, por meio das atividades remotas, né? Então, para os nossos alunos de pedagogia, fiquem atentos que essas atividades, elas são com conteúdos para garantir que vocês tenham acesso a conteúdos referentes às disciplinas de didática, de estágio e de metodologias de ensino, né? Então, ela foi muito mais como uma forma de garantir uma complementariedade ao estudo dos projetos de ensino, para atender essas disciplinas, de modo a instrumentalizá-los, de modo a permanecer em atividades de estudo, que os nossos alunos conseguissem, pudessem acessar situações de estudo, momentos de sistematização, né, como uma forma de complementariedade. E aí, no primeiro momento, ele foi pensado, sim, voltado para os nossos alunos de pedagogia, para atender essas disciplinas, porém, né, com a procura, com a possibilidade, inclusive, de dialogar com pessoas de diferentes regiões, de atender aí um público maior, que são ações que a gente sabe que, se fosse de maneira presencial, talvez a gente não teria essa oportunidade de convidar pessoas externas e também que outras pessoas pudessem vir até a nossa universidade. A gente estendeu para os demais
para as demais pessoas que tivessem interesse, para quem quisesse estar aí estudando essas questões que envolvem as relações entre ensino e aprendizagem. Então, o nosso curso hoje, ele está basicamente inscritos, nós temos aí 300 pessoas que receberam, que enviaram seu interesse pela inscrição, que efetuaram a inscrição. A gente enviou um e-mail para essas pessoas, com orientações sobre o curso, né? E essas pessoas, ao final, se participarem de todas as atividades, receberão um certificado de 20 horas. Ao mesmo tempo, a gente vai deixar o vídeo, né, esses vídeos, essas palestras, de forma aberta para o público, para que possam acessar em outros momentos, para quem tiver interesse em continuar estudando ou tendo aproximação com esse conteúdo. Porém, essas pessoas que não estão inscritas não receberão certificados. Por isso, quem não se inscreveu não precisa assinar a lista de presença, porque nós não vamos estar computando estas presenças. Só assina a lista de presença as pessoas que efetivamente se inscreveram no curso, para que a gente possa ter controle, ok? Então, esta é uma questão importante para a organização interna dessa atividade de extensão, que posteriormente a gente precisa certificar, fazer relatórios e tudo mais, ok? Aos participantes inscritos, enviamos um e-mail com orientações. Espero que todos tenham recebido e poder ter mais ou menos, né, conhecimento de todos os encaminhamentos que estão sendo feitos para as demais atividades, ok? Lembrando, em cada encontro haverá um link que a gente vai disponibilizar aí no chat para que vocês possam assinar a lista de presença. Né? Não tem um horário certo, porque é a equipe organizadora que está controlando isso, né? Mas provavelmente no decorrer da exposição do palestrante do dia, esse link será disponibilizado, como também lá no vídeo será posto um bilhetinho a hora que a gente vai disponibilizar a lista. Então, podem ficar tranquilos, aproveitem o conteúdo da palestra, aproveitem esses professores que estão vindo aí para somar com esse nosso debate, somar com esses nossos estudos. Antes de iniciar, né, e fazer o trabalho formal, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial, né, especialmente aos nossos acadêmicos que estão ajudando a fazer esta organização do evento, né, que estão aqui no nome do Troika, né, do Centro Acadêmico Troika. É por meio deles e da plataforma do canal deles do YouTube que este ciclo de debate será organizado. E aqui eu nomino a Rebeca, o Paulo e a Carol, a Caroline, que são alunos muito disponíveis, que estão aí fazendo todo esse suporte tecnológico de inscrições, de banners, de folders, de divulgação, e isso é crucial para o andamento e desenvolvimento de nossas atividades de extensão. Então, fica aqui meu agradecimento, né, um especial abraço a esses acadêmicos e aos demais também que estiveram compartilhando, né, divulgando entre as redes sociais. Também agradeço aos professores do Colegiado de Pedagogia pelo apoio na realização desta atividade, em especial a professora Fátima e a professora Rosângela, que fazem parte da organização deste ciclo, que também estarão participando como mediadoras em outras atividades e estão aí dando todo esse suporte também para o desenvolvimento desse projeto de extensão. E fica aí também meu agradecimento especial, meu muito obrigada, professora Regiane, né, do Colegiado de Letras, que fará aí para nós este apoio, né, de intérprete de Libras para atender aí a comunidade surda. Muito obrigada, tá? Então, nesse nosso projeto de extensão, ele está organizado em 6 encontros. Hoje será o nosso primeiro dia com a professora Júlia, que logo, logo vou apresentá-la e vocês logo, logo conhecerão. Daqui 15 dias, no dia 30, teremos o Libânio. Depois, na sequência, teremos outros professores, assim como está na programação. Portanto, fiquem sempre atentos às datas, anotem, para que vocês possam estar acompanhando aí, não percam nenhuma dessas atividades, que são muito importantes para o desenvolvimento e completar o curso aí com qualidade e êxito do estudo.
Como que a gente organizou o nosso debate, nessa atividade de extensão por meio dessas ferramentas, né? Então, a gente já sinaliza que estamos em aprendizagem, né? A gente está tentando aprender a lidar com esses recursos, mas é muito importante para o canal e para as nossas demais ações que vocês que estão entrando aí no chat, que estão aí entrando no nosso ciclo de debates, curtam o canal do Troika, do Centro Acadêmico, curtam os vídeos como uma forma de alimentar a página, porque a gente está tentando inserir os vídeos das nossas atividades, e principalmente, no decorrer da exposição, coloquem suas dúvidas lá no chat, façam comentários, elaborem questões, que é uma forma de estar interagindo conosco. É por meio do chat que a gente pode dialogar, que a gente pode conversar, que a gente pode estar aí tendo esse diálogo, essa aproximação com vocês. Então, comentem, façam comentários, e também uma atividade muito importante, uma ação importante que eu vi que vocês já foram fazendo, é colocar de onde vocês são, de qual curso, né? Eu vi que tem pessoas de diferentes regiões do Brasil, isso para nós é perceber o quanto que essas tecnologias, apesar das contradições, elas têm alcances importantes e permitem aproximar distâncias. Então, façam esses comentários, digam de onde vocês são, que é uma forma da gente conhecer um pouquinho vocês, dialogar com vocês, e que vocês possam estar, né, participando e sentindo, né, esta relação afetuosa que a gente procura proporcionar, por mais que seja mediada por uma tecnologia. A professora que irá expor, cada encontro a gente está organizando mais ou menos um tempo de exposição do professor e do conteúdo de aproximadamente 50 minutos, e na sequência a gente vai abrir para o debate, para um bate-papo, a partir dos comentários e dúvidas que vocês foram colocando no chat. Então, podem ir fazendo esses comentários, a gente vai controlando isso, e à medida no final a gente faz comentário, debate, e a gente pode dialogar. Bom, feito esses esclarecimentos, né, feita essa acolhida de vocês, que vocês sintam-se em casa, na minha casa, né, na casa da Júlia, na casa dos professores que aqui estão, que é uma forma da gente estar mais próximos. Então, sejam bem-vindas a essa atividade, sejam bem-vindas à minha casa, sintam-se acolhidos nessa atividade. E agora a gente pode passar e a conhecer um pouquinho a professora Júlia, que é a nossa palestrante de hoje, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Júlia, que aceitou prontamente este convite. Ela é uma parceira de pesquisa, uma parceira de grupo de estudo, de outras parcerias. Então, sinta-se, Júlia, acolhida em nossa universidade e em nossa atividade, tá? É sempre muito bom poder contar com parceiros dessa envergadura, porque muitas vezes a gente tem contato com os livros, tem contato com os textos, mas nem sempre a gente pode ter esse contato de ouvir falar, de conversar, por outras situações que às vezes são impedidas, seja por logística, seja por financiamento. Então, nessa modalidade, a gente está tendo oportunidade, né, de dialogar, de se encontrar. A gente tem um grupo de estudo que a gente faz com pessoas de diferentes regiões do Brasil, que eu participo junto com a Júlia, e é muito interessante perceber, né, a possibilidade desses diálogos. E esse dia de hoje é também um diálogo. Então, a professora Júlia, ela é doutora em Educação Escolar pela Unesp de Araraquara, ela é pós-doutora em Educação e Currículo pelo Institute of Education, University College London, em Londres, no Reino Unido, né? Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste Cascavel. É mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. E atualmente ela é professora adjunta no Centro de Educação, Letras e Saúde e no Programa de Pós-Graduação em Ensino na UniOeste, campus de Foz do Iguaçu. Ela é membro de pesquisa, do Grupo de Pesquisa Estudos Marxistas em Educação, da Unesp de Araraquara, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil, do GT Região Oeste do STED-BR.
Tá? Tem experiência na área de educação, como professora e coordenadora pedagógica na educação básica, coordenou o processo de elaboração do currículo para a rede municipal de ensino de Cascavel, nos anos de 2006 a 2008, tem desenvolvido os projetos de pesquisa, extensão e formação continuada, publicando artigos e livros, inclusive a gente divulgou alguns aqui, e atua em diferentes temas, né, como políticas nacionais de formação de professores, currículo escolar, teoria do currículo, e teorias pedagógicas e pedagogia histórico-crítica. Então, é uma pessoa que tem muito, né, muita afinidade, muito estudo, muita competência teórica para poder estar conosco hoje discutindo o nosso tema, que é do currículo à sala de aula, considerações sobre os conteúdos escolares. Então, agora, neste momento, feita esta acolhida, eu passo a palavra à nossa convidada, Júlia. Seja bem-vinda e, novamente, muito obrigada pelo aceite. Boa noite, Lucinéia, boa noite a Regiane, a Rebeca, a todo o pessoal do Centro Acadêmico Troika, né, que está, então, dando toda essa base, né, tecnológica e de organização para que aconteçam esses encontros, e boa noite para todas as pessoas que estão acompanhando. Agradeço, então, o convite, primeiramente, feito pela professora Lucinéia, e claro, concordo com as palavras da professora Lucinéia, que nesse momento a gente tem que fazer uso das tecnologias, sim, e elas devem ser usadas por nós nas salas de aula, porém não substituindo, né, os encontros presenciais. Mas nós estamos num momento de exceção, então que bom que a gente pode acessar, né, via essa tecnologia, diferentes pessoas, como a Lucinéia também falou, nós temos aqui 300 pessoas inscritas do Brasil todo, então isso é bem bacana. Então, para não me alongar muito aqui, né, nessa introdução, eu já quero começar expondo para vocês alguns elementos que eu selecionei sobre a temática. Porque quando a gente adentra na área de pesquisa sobre o currículo, a gente vai, né, enveredar por questão das teorias curriculares, história do currículo, ou numa única teoria curricular, e a discussão do conteúdo, né, qual conteúdo deve fazer parte dos currículos, a questão da sequência, da organização por ciclos ou não, por disciplinas ou interdisciplinar. Então, são vários elementos que nós encontramos quando a gente adentra no debate sobre a questão do currículo. E a partir do que eu venho estudando nos últimos anos, e a minha prática também enquanto professora na educação básica e agora na universidade, eu tenho algumas questões para estar aqui conversando com vocês hoje, a partir da pedagogia histórico-crítica, que é a teoria que orienta minha pesquisa, minhas produções e a minha prática enquanto professora e enquanto ser humano, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, atendendo a temática que a professora Lucinéia me passou, que é do currículo à sala de aula, reflexões teórico-práticas sobre os conteúdos escolares. Então, para iniciar, eu trouxe 3 questões que eu vou ir conversando sobre elas durante a minha exposição, tá? Então, eu coloquei aqui 3 questões simples. O que vem a ser um currículo escolar? Existem diferentes formas de currículo escolar? Quem pode elaborar um currículo? Então, são questões que a gente vai conversando durante a minha fala, tá? O que vem a ser esse documento, esse texto, esse material que a gente conhece como currículo escolar, mas no campo das políticas, no próprio campo dos textos produzidos, acabam, às vezes, tendo outras nomenclaturas. Por exemplo, alguns lugares a gente vai ler como proposta pedagógica. O que é uma proposta pedagógica? Ela é um currículo, né? O que é a Base Nacional Comum Curricular? É um currículo. O que foi, né? O que nos influenciou no final da década de 90 do século passado? Os PCNs, os parâmetros curriculares. Era um parâmetro de currículo. Então, o currículo é um documento, né, que acaba norteando o trabalho pedagógico nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, e claro, daí tem orientações também para o ensino superior,
e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né, para a gente entender que discussões acabam acontecendo quando a gente fala de currículo, e eu vou explorar um pouquinho mais a diferença entre pensar um currículo a partir da pedagogia histórico-crítica e pensar um currículo a partir do multiculturalismo, né, que são diferentes linhas teóricas dentro do espaço das teorias curriculares. No próximo slide, tem uma explicação para a gente começar a pensar um pouquinho mais. Não, pode voltar, o slide anterior, isso. O que é um currículo? Então, muitas vezes, a gente acaba pensando, quando fala de currículo, que é uma única definição, né? E, na verdade, assim como no campo de a gente pensar as teorias pedagógicas, as teorias sociológicas, as teorias psicológicas, no campo do currículo, a gente tem as teorias curriculares, que elas vão definir o currículo a partir da perspectiva teórica dessa teoria curricular, tá? Então, essa frase que eu coloco aqui é para a gente pensar sobre isso, que uma definição não nos revela exatamente o que é um currículo, mas o que uma teoria, o que uma determinada teoria, a partir da compreensão de conhecimento, de sociedade, de desenvolvimento humano, defende enquanto currículo, tá? Então, não existe uma definição única, mecânica de currículo, tem uma definição a partir da perspectiva teórica, do método de compreensão e interpretação do mundo em que vivemos. Aí, no slide seguinte, eu coloco uma tabela assim, bem básica para a gente pensar as principais teorias curriculares que são discutidas desde quando a teoria curricular começou a ser pensada, elaborada, que foi basicamente os anos 20 do século passado, né, 1920. Então, num primeiro momento, a teoria curricular ela foi pensada a partir de uma perspectiva bem tecnicista. Ela foi pensada a partir de objetivos comportamentais, a partir de técnicas de ensino. Os conteúdos eram conteúdos universais, eram conteúdos históricos, porém tratados de forma técnica. Então, essas teorias curriculares, quando a gente fala sobre elas hoje, alguns autores vão tratar elas como teorias tradicionais do currículo, alguns autores vão colocar como teorias tecnicistas, não críticas, e alguns autores que eu prefiro, inclusive eu uso essa expressão, usam teorias conservadoras, tá? Então, elas acabam colocando o foco do trabalho de pensar um currículo, a elaboração e um trabalho a partir do currículo, a partir qual que é a melhor forma de transmitir esse conhecimento, como avaliar esse conhecimento. Então, muito focada na questão dos objetivos comportamentais, tá? E de conteúdos, assim, mais mecânicos, mais instrucionais, né? Não trazendo uma concepção mais ampla de compreender aquele conteúdo que estava sendo trabalhado. Então, por isso que elas são conhecidas até hoje como teorias que defendem a neutralidade científica, trabalham conteúdos universais, mas acabam se concentrando em questões mais técnicas, mais instrucionais mesmo do conteúdo. Para contestar essas teorias, então, conservadoras de currículo, no final da década de 50, durante toda a década de 60 do século passado, alguns autores começam a questionar e colocar que não tem como você trabalhar um currículo neutro, não existe neutralidade dentro do espaço escolar, dentro do trabalho pedagógico, e muito menos, então, dentro de um currículo. E colocaram as questões que a gente tem que pensar, né, de que quem selecionava o conteúdo a ser trabalhado? Que tipo de conteúdo era trabalhado? Que ideologia esse conteúdo trazia? Que relações de poder estavam intrínsecas a esses conteúdos? Então, essas teorias começaram a contestar as primeiras teorias que discutiam o currículo. Então, elas são conhecidas como teorias críticas do currículo, ou teorias contestadoras, tá? Eu acabo usando mais o contestadora, porque quando a gente usa o crítico, dá a impressão que tem a ver com o materialismo histórico dialético, com o marxismo, ou com a pedagogia histórico-crítica.
E por mais que eles tenham uma influência do neomarxismo, mas eles realmente não vão na mesma definição de Marx, né, e de toda a Gramsci, Lenin, todos os autores que acabam influenciando a pedagogia histórico-crítica a pensar um currículo, tá? Então, o foco dessas teorias eram de contestar as teorias conservadoras, tá? E discutir, né? Qual ideologia, que relações de poder, quais identidades estão postas nesses conteúdos e que interesses estão por trás desse currículo. Então, essa era a grande discussão. Então, não reconheciam a objetividade do conhecimento, a universalidade do saber. Na sequência, nós temos vamos dizer assim, um salto dessas teorias críticas, que eu acabo usando o termo contestadoras, para as pós-críticas, que a gente também conhece como pós-modernas. E também, como eu vou tratar aqui mais para frente, como a questão do multiculturalismo, né? A teoria multicultural. Então, ela é vamos dizer assim, uma sequência da teoria contestadora, porém, no que ela se diferencia? Ela acaba definindo a questão do conteúdo pensando nos grupos, tá? Pensando nos movimentos sociais. Então, destacando muito a questão do pluralismo cultural, da diversidade cultural, e defendendo que cada grupo tem o seu conhecimento, e é esse conhecimento que tem que ser trabalhado com cada grupo. Então, tem uma oposição ao trabalho com o conteúdo universal, com o conteúdo clássico que a pedagogia histórico-crítica defende, tá? Então, essa é uma grande diferença, né, um grande salto, vamos dizer assim, que a pós-crítica, a pós-moderna da crítica contestadora, e que não coaduna com nós, né, da pedagogia histórico-crítica enquanto defesa de currículo. Pode passar o próximo slide. Aí. E aí eu coloquei aqui separadamente a pedagogia histórico-crítica, porque é a partir dela que eu vou dar mais ênfase na minha fala. Qual é a defesa da pedagogia histórico-crítica que é reconhecida como uma teoria marxista? Tá? Que nós devemos trabalhar a partir do currículo escolar, pensando, né, de forma mais intensa a escola pública, conteúdos universais. Porque mesmo esses conteúdos sendo produzido numa sociedade burguesa, ele é resultado da luta, né, da luta e da tensão de classes. Ele não pertence à burguesia, ele pertence à humanidade como um todo. Tá? Então, ele não pertence nem só à classe trabalhadora e nem só à burguesia, ele pertence a toda a humanidade, é resultado do trabalho, do acúmulo, da luta de todos que estão presentes nessa sociedade. Né? E essa deve ser a nossa luta enquanto uma teoria marxista, que todos tenham acesso ao que existe de mais elaborado e rico e que foi produzido até o momento, né, e que contribua de forma, então, qualitativa e que possa potencializar o desenvolvimento do ser humano. Então, essa é a defesa da pedagogia histórico-crítica que a gente acaba colocando como conteúdo universal. Saviani usa a nomenclatura de conteúdo clássico. Em alguns momentos a gente acaba ouvindo, né, saber sistematizado, saber elaborado, mas é toda a mesma explicação, né? É a defesa de que a gente não trabalhe conteúdos do cotidiano, conteúdos do senso comum, conteúdos da realidade imediata de cada grupo, mas a gente trabalha o que existe de universal aí e mais elaborado, produzido historicamente pela humanidade. No slide seguinte, eu vou acabar colocando um pouco mais sobre o que o pós-currículo, então, o pós-crítico e os pós-modernos. Eu coloquei as 3 definições, porque em alguns momentos vocês vão encontrar como pós-currículo, às vezes como pós-crítico, às vezes como pós-moderno, às vezes como pós-colonialista, às vezes como pós-estruturalista, mas tudo que envolve o pós, né, ele acaba, então, tendo um viés de defender a questão que eu vou estar colocando aqui no próximo slide.
o que vamos pegar assim, vou colocar então os pós-currículos ou o pós-modernismo acaba influenciando dentro da teoria multiculturalista. Nessa defesa, usando a diversidade cultural como pressuposto, eles acabam negando a existência de uma objetividade do conhecimento. O que significa isso? Significa que eles colocam que não existe um conhecimento universal, que não existe uma verdade universal, que cada grupo tem a sua verdade, que cada movimento social tem a sua verdade, enfim, acaba fragmentando a verdade em diferentes verdades, e a gente acaba chegando no que a gente tem aí hoje, cada um afirma o que pensa, o que quer e tem que ser respeitado, quer dizer, a gente acaba negando a existência de uma verdade, e a verdade existe, e como dizia o meu orientador, e é verdadeira, né? Então, eu vou dar um exemplo de objetividade para vocês. Por exemplo, o Sol existe, é uma estrela de quinta grandeza, é a partir do Sol que a gente recebe energia, calor, né? Luz aqui na Terra. A gente precisa do Sol para sobreviver, tá? E então o Sol existe, ele tem essa representação, esse significado para a gente, e é a Terra que acaba, né, girando em torno do Sol, a Lua acompanha a Terra girando em torno do Sol, e isso é um dado objetivo. Não dá para alguém chegar e falar assim, não, o Sol é menor que a Terra é que é o centro, a Terra é que recebe todos os outros planetas, astros e estrelas ao seu redor, o Sol depende. Então, não dá para negar a objetividade do que existe. Então, não dá para ficar criando algo a partir do que eu quero acreditar, do que eu quero afirmar, né? Então, estou dando um exemplo de objetividade científica. Mas nós também podemos pensar na objetividade no campo das ciências humanas, das questões históricas. Por exemplo, nós encontramos hoje pessoas negando que existiu ditadura no Brasil, ou mesmo depois negando que existiram tantas mortes, tantas perseguições, tantas torturas no Brasil. Nós temos dezenas, milhares de formas de comprovar historicamente que a ditadura existiu, quantas pessoas foram assassinadas, né? Não exatamente, que algumas até nem foram encontradas, mas um grande número tem comprovação, como que foram perseguidas, como que foram torturadas. Então, não dá para negar um conhecimento objetivo. Tá? Então, é isso que a gente está tratando enquanto objetividade, aquilo que tem comprovação e que a gente não pode negar e tentar criar uma outra explicação a partir do que a gente quer. Né? Um exemplo, por exemplo, é boa, né? Um outro exemplo é a questão dos terraplanistas, né? Quer dizer, eles estão negando uma objetividade que não tem como negar. Não existe possibilidade de negar que a Terra é redonda. Então, são questões para a gente pensar. A má influência, vamos falar assim, né? O desserviço que as pedagogias pós-modernas, relativistas, multiculturalistas, que têm um discurso de esquerda, se apropriam de um discurso de esquerda, mas na prática acabam esvaziando o currículo escolar da escola pública, aonde os filhos da classe trabalhadora estão estudando, e a gente acaba muitas vezes produzindo uma geração de pessoas que acabam negando, né, a verdade, a existência de uma verdade. Estou tratando aqui verdade enquanto uma explicação comprovada, uma explicação cientificamente ou historicamente comprovada, tá? E aí eles usam muito a questão do respeito à diversidade cultural para defender isso. E o que nós, enquanto defensores de uma pedagogia histórico-crítica para pensar o currículo escolar, colocamos, é que a diversidade cultural, ela não tem como ser negada, ela existe, ela é um dado real, nós temos diferentes grupos, nós temos diferentes costumes, hábitos, linguagens, porém, o que a gente tem que tratar dentro do currículo escolar
é aquilo que nos une enquanto humanidade, é aquilo que se tornou universal e importante que todos conheçam e compreendam para se entender enquanto espécie do gênero humano, e não aquilo que nos diferencia somente. Porque muitas vezes aquilo que se defende que seja trabalhado dentro do currículo escolar pelo multiculturalismo é aquilo que o indivíduo já tem acesso no cotidiano, é aquilo que ele já convive na sua comunidade, no seu grupo, é aquilo que ele já conhece pela família, pelas pessoas que moram na sua comunidade, é aquilo que ele já tem acesso com seus colegas no cotidiano. E que dentro da escola ele precisa ir além, ele precisa conhecer outros elementos que fazem parte da sua vida, enquanto ser humano, dentro de relações físicas e sociais. Né? Então, a gente não nega a existência e a importância da diversidade cultural. A gente está colocando que dentro do currículo escolar, nós temos que trabalhar para além do imediato, para além daquilo que eu já conheço, para além daquilo que já faz parte do movimento ali do cotidiano dos indivíduos. Eu estou acompanhando aqui as questões, né? Mas vou responder depois lá no final. Seguindo aqui o slide. Qual que é o próximo slide? Aí. Eu acabei já falando um pouco sobre isso. Pode passar para o próximo, Rebeca, fazendo favor. Pode passar para o próximo também. Então, quando a gente fala da pedagogia histórico-crítica, eu trouxe aqui uma situação que aconteceu com acho que no Roda Viva, até tirei aqui para não ocupar tanto espaço, mas uma vez no Roda Viva, há muito tempo atrás, né, enquanto o Saramago era vivo, fizeram a seguinte questão para ele, né, o que deveria ser ensinado para uma criança enquanto literatura. Você deveria iniciar com uma literatura mais leve, uma literatura mais simples, mais do cotidiano, ou se a gente deveria trabalhar, né, desde quando possível, com questões de literatura mais aprimorada, mais elaborada, né, mais universal. E o Saramago colocou justamente isso que nós defendemos enquanto pedagogia histórico-crítica e também como psicologia histórico-cultural, que a gente coloca que o indivíduo, ele precisa ser ensinado, né? Ele precisa ter acesso àquilo que ele não consegue ter acesso sozinho, ou ele precisa ser ensinado no sentido dele desenvolver aquilo que ele não conseguiria desenvolver sozinho. Então, se a gente ficar sempre levando literaturas resumidas, simples, mais acessíveis, o caminho vai ser mais longo para fazer com que ele goste ou tenha acesso a uma literatura mais elaborada. Tá? Então, a partir disso, eu coloquei duas questões aqui para a gente pensar, né, como que a gente pode pensar a questão da escola, né, o conteúdo, a escola e o trabalho do professor, porque isso não está desvinculado, né, porque a concepção curricular que norteia, então, um trabalho pedagógico do professor, ele está elaborado a partir de uma concepção de mundo, de sociedade e de conhecimento. Então, a pergunta para a gente pensar, mas que daí eu já vou trabalhando com vocês, que vocês já vão entendendo a resposta. O que, afinal, serve de estímulo para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos indivíduos? Então, o que realmente estimula, né? O que realmente promove o desenvolvimento cognitivo, social e cultural das crianças ou dos indivíduos como um todo? Né? Trabalhar com o que o sujeito compreende de imediato e já conhece, com aquilo que é capaz de aprender ou realizar sozinho? Ou ensinar a ele algo que esteja fora da sua compreensão imediata, que com a intervenção de outro pode ir além? Então, quando a gente, às vezes, se coloca contra a escola tradicional, pensando agora em teoria pedagógica, não em teoria curricular. Quando a gente pensa em teoria pedagógica, nosso primeiro
né, movimento é de negar a escola tradicional. Tudo que vem da escola tradicional é negativo, é autoritário, é colonialista, eurocêntrico, masculino, branco, né? E a gente acaba com isso negando muitos elementos que são importantes para a gente pensar o processo de emancipação humana também. Então, a gente, na defesa da democracia, ou na defesa da autonomia, na defesa da criatividade, do aprender do indivíduo, a gente, às vezes, acaba negando a importância do professor fazer mediações, de o professor fazer intervenções, levando elementos para que esse indivíduo, então, apreenda e, com isso, promova o seu desenvolvimento. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que a partir da perspectiva da pedagogia histórico-crítica, a escola existe para trabalhar com os indivíduos aquilo que eles não têm acesso no seu cotidiano, na sua comunidade, no seu grupo. Tá? E isso, né, não vai fazer ele negar o seu grupo, isso vai fazer muitas vezes ele compreender melhor, inclusive, as relações que estão postas as pessoas do seu grupo ou a organização do seu grupo. Né? A gente precisa entender o mundo em que vivemos para entender as próprias relações dentro do nosso grupo, da nossa comunidade, dos nossos costumes e hábitos. Né? E quando a gente fica muito dentro só do nosso grupo, a gente acaba não verificando outras relações que existem, tá? Então, a proposta da pedagogia histórico-crítica é sempre a gente pensar na questão de não ficar no utilitário, no imediato, no cotidiano, no senso comum, no palpite. Né? É realmente a gente levar um conteúdo que tenha relevância universal. Tá? Próximo slide. Tá. Então, o Saramago, falando de literatura, a gente consegue fazer a relação, então, da exposição dele com a teoria da escola de Vygotsky, né, a teoria histórico-cultural, e com a pedagogia histórico-crítica, que acabam colocando, então, que o ensino promove o desenvolvimento, e não o contrário. Né, que a gente não deve ficar esperando o indivíduo, né, ter um amadurecimento biológico ou neurológico, enfim, para ensinar, que a gente tem que ir promovendo o ensino, a gente tem que ir promovendo atividades, a gente tem que ir promovendo experiências, né? Fazer, então, essa mediação, intervir na zona de desenvolvimento próximo ou proximal, como alguns autores também usam, para que o indivíduo consiga compreender com essa mediação e atingir, né, um outro nível, que é o nível de desenvolvimento real, efetivo, atual. Eu coloquei aqui porque são, conforme a tradução que a gente acaba lendo, tem uma expressão. Mas, enfim, que o indivíduo deixe de dominar na forma do senso comum ou não dominar aquele conteúdo e acaba, então, compreendendo as relações daquele conteúdo e passando, então, por um nível de desenvolvimento real que o Vygotsky chama. Né? A gente poderia colocar que quando o indivíduo começa a ter um pouco mais de autonomia naquela atividade que ele aprendeu, né, realmente compreenda aquilo, e como coloca a Saviani, que, né, tenha um processo catártico, né, que aprenda, então, que entenda aí as relações do conteúdo. O próximo slide. Tá. Então, dois motivos que nós colocamos: a importância da classe trabalhadora, tá? Quando a gente fala classe trabalhadora, a gente está pensando aqui desde as crianças que estão lá na educação infantil, que são filhos da classe trabalhadora, até os adultos que estão lá no ensino médio, né, jovens adultos, ou que estão lá no ensino superior. Quais que são, assim, elementos importantes para que a gente esteja pensando por que é importante o indivíduo, então, se apropriar desse conhecimento universal, desse conhecimento clássico? Então, aqui a gente coloca dois motivos, mas a gente pode estar buscando outros, inclusive. Mas os principais motivos: o primeiro é que é fundamental que nós, enquanto seres humanos,
tenhamos condição de entender e de compreender tudo aquilo que foi acumulado pela humanidade, né, e que deve ser compreendido pela gente, e por isso que foram, né, sendo desenvolvidas pesquisas nas diferentes áreas e que acabaram se desenvolvendo diferentes disciplinas, áreas e depois disciplinas, tá? Então, o que foi produzido enquanto história, né, história pela humanidade, é importante que a gente tenha acesso, sim. Lenin, quando aconteceu a Revolução de Outubro, em 1917, a Revolução, então, russa, ele colocava depois, acho que foi em 1922, se não me falha a memória, num discurso que ele fez para a juventude, que a juventude não podia se negar de querer conhecer o que tinha sido produzido até o momento, de mais rico pela humanidade. Naquele momento ele dava o exemplo da eletricidade, ele falou assim, não é porque foi produzido dentro de um modelo capitalista que nós não vamos nos apropriar e dar a nossa interpretação, o nosso uso socialista a isso, né? A gente não vai poder quebrar tudo que foi produzido durante o capitalismo e começar do zero, né? A gente precisa se apropriar do que o capitalismo produziu e colocar isso a partir da nossa concepção de sociedade, de ser humano e de educação, né? E é isso que a gente fala também em relação aos conteúdos. Não é porque ele foi produzido dentro de uma sociedade burguesa que ele pertence à burguesia, né? Ele tem uma ideologia influenciando, mas a gente, enquanto classe trabalhadora, precisa fazer uma leitura dialética e não se negar a conhecer aquilo que a humanidade produziu e acabar jogando muitas vezes elementos importantes do nosso processo de formação humana. O segundo motivo, como já afirmava Leontiev, né, no desenvolvimento do ser humano e a cultura, a importância da cultura no desenvolvimento humano, o desenvolvimento psíquico, enfim, e depois a gente encontra isso também nas obras da professora Lígia Márcia Martins. As funções psicológicas superiores também são melhor desenvolvidas quando a gente coloca o indivíduo em contato com elementos mais complexos, né, com elementos mais elaborados. Se a gente acaba deixando a criança, o adolescente, o jovem, o adulto em contato com elementos mais simples, com elementos mais imediatos, ele também acaba não dando saltos na elaboração no desenvolvimento das suas funções psicológicas, a elaboração do pensamento por conceitos, a questão da imaginação, a organização, né, a ampliação do vocabulário e a organização da fala, a questão do autocontrole da conduta, da criatividade, da atenção e da concentração, enfim, são funções psicológicas que também são de forma mais efetiva desenvolvidas a partir do momento que a gente tem o aprendizado de elementos mais complexos. Então, são alguns motivos aí para a gente estar pensando na importância do conceito científico, ou do conceito mais complexo, ou do conteúdo universal enquanto espaço enquanto elemento dentro do currículo escolar. O próximo slide. Alguns problemas que a gente acaba vivenciando no espaço escolar e também na sociedade. Isso tem sido muito claro aí nos últimos tempos para a gente, né? Tanto na eleição de 2018, quanto no ano de 2019, agora na pandemia, a gente percebe as pessoas refém de raciocínios muito curtos, né? Então, não consegue, assim, fazer uma elaboração mais ampla, não consegue compreender para além de um desenho, né? Não consegue compreender para além de um meme, não consegue compreender questões históricas que estão postas, né, no que está sendo apresentado agora, compreensões irracionais, né, de elementos que são objetivamente muito claros. Então, uma necessidade de ver a comprovação imediata no cotidiano, não consegue pensar em situações de forma teórica, de forma conceitual, fazer, por exemplo,
como estavam fazendo, né, no início, quando começou a pandemia aqui no Brasil, começar a pensar, né, de uma lógica matemática, o que vai acontecer em final de março, o que vai acontecer em final de abril, o que vai acontecer em final de maio, quer dizer, não consegue entender esse desenvolvimento, essa análise matemática, essa análise da experiência vivida, né, há pouco tempo em outros países, e a própria experiência que já tivemos na história em termos de outras pandemias. Quer dizer, precisa, né, ter um resultado imediato, precisa ver uma coisa utilitária ali, senão não consegue fazer relações conceituais, né? Então, acabam distorcendo a realidade. O que a gente percebe quando as pessoas ficam refém de conteúdos muito simples, muito imediatos, muito utilitários, enquanto o conhecimento transmitido dentro da escola, elas não conseguem passar dessa situação que eu coloquei aqui. Tá? Então, é um dos resultados que a gente observa muito claramente na formação dos indivíduos. Né? Compreensão que a gente pode resumir em compreensões irracionais. Continuando. O que, enquanto pedagogia histórico-crítica, a gente coloca que é importante estar pensando enquanto conteúdo? Que o conteúdo, ele além de trazer a formação específica para os indivíduos, quer dizer, ele conhecer geograficamente, né, historicamente, entender o processo de escrita, de oralidade, de leitura, de, né, reestruturação de um texto, elementos do ecossistema, elementos do campo das artes visuais, artes cênicas, dança, música, ginástica, jogos, relações quantitativas, geométricas, todos os elementos das disciplinas, ele precisa, junto com esses conteúdos, que o professor tenha uma formação, que o professor tenha uma concepção materialista para explicar e fazer a relação, então, didática da produção histórica desse conteúdo, para que o indivíduo não aprenda aquele conteúdo como um conteúdo solto, mecânico, mas ele entenda de onde esse conteúdo foi produzido e por que é importante hoje ele fazer parte do currículo escolar. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar os sistemas de medidas, pensando lá nos anos iniciais, né? Por que a gente trabalha medidas de tempo, medidas de volume, medidas de comprimento, medidas de... que mais? Quais são as outras medidas? Mas, enfim, por que a gente trabalha as medidas? Foram medidas que foram sendo organizadas, produzidas historicamente pela humanidade por uma necessidade da prática social. Tá? Então, não chegou assim alguém, de repente, lá na pré-história, ou já lá, né, um pouquinho mais desenvolvido numa comunidade primitiva, ou, né, dentro de, vamos pensar ali, dos incas, dos astecas, não foi assim do nada que apareceu para eles o interesse em começar a elaborar termos que hoje nós conhecemos como medidas, né, sistemas de medidas. Foi uma necessidade do cotidiano deles, tá? De marcar o tempo, né, começar a acompanhar os astros, enfim, essa coisa do dia e da noite, relógio do sol, e até nós chegarmos nas medidas que nós temos hoje de tempo. A mesma coisa, né, nos outros sistemas de medida. Se a gente for pensar a questão do mapa, né, do sistema cartográfico dentro da geografia, por quê? Né? Por que o nosso mapa é organizado assim hoje? Que transformações que ele teve nos períodos de guerra, de invasão, de colonização, enfim, disputas que ocorreram milhares de anos na nossa história. Então, quando a gente vai trabalhar questões cartográficas, desde lá de quando a gente trabalha com a criança pequena, o local onde ele está sentado dentro da sala, né, o espaço que ele ocupa, qual que é a carteira dele dentro de um espaço de sala de aula, aonde que a escola está localizada dentro do bairro, e assim por diante, a gente está mostrando para ele a importância de se entender localizado, né, de se entender o espaço, a paisagem que ele está colocado, e isso vai fazer com que ele, com cada vez mais, né, com elementos mais complexos, ele entenda
a organização do nosso mapa mundi e das relações que impuseram esse modelo de mapa, tá? Então, a questão cartográfica, a questão do mapa, além de nos trazer toda a questão de localização, de entendimento e reconhecimento de espaço, ele também, criticamente, politicamente, vai nos mostrar disputas, relações de poder que ocorreram na história. Então, é isso que eu quero falar para vocês quando eu coloco conteúdo específico. Então, não é o conteúdo solto, o mapa pelo mapa, né? O mapa do país pelo mapa do país, o mapa do estado pelo mapa do estado, ou do município, ou do bairro. Mas é entender as relações que estão postas para que ele esteja organizado. Por que ele foi produzido e por que ele está organizado desse modo? Então, isso é trabalhar a formação humana e política a partir dos conteúdos. Não é trabalhar a crítica pela crítica. Não é trabalhar o que Marx pensava, né? Não é isso que a gente está falando de formação humana e política. A nossa, porque nós não fazemos doutrinação, nós ensinamos o conteúdo como ele foi produzido. E as disputas que estão postas, que estavam e que continuam, né? Que a gente continua numa sociedade dividida em classe, nas produções que nós fazemos, tá? Então, é a partir daí que a gente tem que pensar o conteúdo, tá? Conteúdo específico, então, pensando ali, como eu falei, a questão cartográfica, né, o mapa, e a formação humana e política, dele compreender de como que foi a produção desse conhecimento e que relações que estão postas nessa produção e nessa definição de conteúdo ou não dentro do currículo. O próximo slide. Só me avisem quantos minutos eu tenho ainda, gente. Tá, pode passar esse que eu vou explicar melhor ele no próximo slide, Rebeca. Tá. Então, só para a gente pensar a principal definição de cultura universal, que é o mesmo, sim, que conteúdo clássico, já respondendo alguma pergunta que apareceu antes. Quando a gente está falando de universalidade, a gente não está falando de negar a diversidade, porque a diversidade está posta dentro da universalidade. É a partir da diversidade cultural, das diferentes produções, que a gente vai articulando aquilo que nos encontra enquanto ser humano de maneira geral, enquanto espécie humana, independente da cor, raça, enfim, né, outras classificações que são postas. O que nos articula enquanto espécie humana, tá? Então, isso é a busca da universalidade, sem negar a cultura popular, a diversidade de cada grupo. Então, por que a gente coloca essa questão do conteúdo universal? Porque, pensando, então, desde lá do texto do Engels, o papel da transformação, o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, quer dizer, a partir do trabalho, né, da necessidade de fixar a residência, e a partir daí construir seus primeiros instrumentos, organizar suas primeiras moradias, e pensar nos primeiros criação de animais, plantação de vegetais. Então, é a partir do trabalho que o homem começa a acumular elementos, tá? Então, elementos que são importantes para a sobrevivência e que ele vai repassando para as novas gerações. Então, por isso que a gente coloca sempre que é a partir da ação do homem, né, por meio do trabalho na natureza, que o ser humano produz cultura material e imaterial e se transforma, quer dizer, transforma a natureza e se transforma, porque desde dos primórdios, né, desde antes, né, de todos os saltos que nós demos até chegar à nossa espécie, o trabalho foi elemento fundamental para que a gente chegasse aonde chegamos em termos de estrutura, e as próprias transformações que não são rápidas, né, são milhares de anos para que a gente fosse tomando esse aparato aqui, né, fisiológico. Então, quando a gente fala de cultura aqui, a gente não está falando de sinônimo de arte, a gente está falando de cultura como tudo aquilo que o ser humano produz. E o que significa isso? Tudo que não é natural é cultural, tá? Então,
qualquer elemento que tem ação humana é resultado de uma produção cultural. Tá? Isso tanto no campo material, então, né, dos objetos, das construções, de todos os elementos que a gente pode, né, tocar, e os elementos imateriais, que é o campo da ideia, dos hábitos, dos costumes, e da ciência, da arte, da filosofia, né, que entra aí no campo das ideias. Então, o homem, a partir do trabalho, ele transforma a natureza e se transforma produzindo cultura material e imaterial. Então, diferente dos multiculturalistas, a pedagogia histórico-crítica, fundamentada em Marx, fundamentada no materialismo histórico dialético, coloca a cultura como tudo aquilo que o ser humano produz. Tudo que o ser humano produz é cultural. Então, que é o antônimo de natural. Tá? E dentro dessa gama toda de produção, então, cultural que nós temos, a escola tem um papel que é o de transmitir para as novas gerações aquilo que no cotidiano esse indivíduo não vai ter acesso. Tá? Então, o Alexandre, pensar no meu filho, né? O Alexandre, o Luiz, o Douglas, ele tem um cotidiano aqui, né? Aqui em casa ou, né, com a vizinha, mas ele vai ter compreensão ou vai ter acesso aos elementos do cotidiano, né? De utilitários aqui no seu cotidiano. Agora, quando ele vai para a escola, ele vai ter acesso a elementos mais elaborados, a conteúdos, então, sistematizados, que com a mediação de um professor, ele vai conseguir passar da zona de desenvolvimento proximal para o nível de desenvolvimento real. Né? Ou, como disse Saviani, vai sair do senso comum e passar para uma consciência filosófica. Né? Quer dizer, realmente desenvolver as suas funções psicológicas superiores. Então, a gente coloca aqui o currículo com as suas 3 primeiras grandes áreas e que depois dessas 3 primeiras grandes áreas, a gente vai desenvolvendo, né, porque o conhecimento ele tomou aí caminhos grandiosos, né, a gente não consegue dominar tudo, inclusive, mas a gente foi criando raízes e bifurcações aí de pesquisa no campo que saem dessas 3 grandes linhas, né? Filosofia, artes e ciências, tá? Então, essa é a nossa defesa enquanto currículo a partir da pedagogia histórico-crítica. Que o currículo, então, vai trabalhar com aquilo que foi produzido por toda a humanidade durante o seu processo histórico e vamos selecionar aquilo que é relevante, aquilo que é clássico, que todos saibam e precisam transmitir para as novas gerações. Aí algumas pessoas vão entrar, mas daí a gente, né, não está usando só o currículo eurocêntrico, a gente não está trabalhando só a história do homem branco, a gente não está trabalhando... Enquanto a gente não acessar a verdade verdadeira, a gente pode fazer essa reprodução. Mas a nossa tarefa, enquanto professor, pautado na pedagogia histórico-crítica, também é sempre estar buscando, pesquisando, os elementos estão postos, nós temos muitas pesquisas, né, de especialização, de mestrado e doutorado, que já trazem para a gente explicações grandiosas em relação, por exemplo, vamos pensar no campo da história, que as pessoas acabam sempre entrando no campo da história. Ah, mas como que foi a questão do Brasil? Claro, nós já temos uma ideia muito clara que não foi uma chegada por acaso. Nós temos uma ideia muito clara de por que vieram os jesuítas para cá, qual era a função deles com os indígenas. Nós já temos uma ideia muito clara de como que foi todo o processo de tráfico de negros para o Brasil. Nós temos já muitos conhecimentos e podemos trabalhar com os nossos alunos. Qual que foi a existência dos bandeirantes? Qual que foi a função deles? Né? Eles não eram heróis, eles eram o quê? Então, nós temos o conhecimento já. E é esse conhecimento que a gente tem que buscar para trabalhar com nossos alunos e não continuar reproduzindo uma história romântica, tá? Mas a história, ela não é dividida em história dos negros, história dos indígenas e história dos brancos. A história é uma única.
E dentro dessa única história vão existir todas as relações. O que aconteceu com os negros, o que aconteceu com os portugueses quando chegaram aqui, o que aconteceu com a família real quando chegou aqui, o que aconteceu com os indígenas, enfim, a história é uma só. E a gente tem que procurar trabalhar ela a partir dessas articulações. Porque se a gente fica trabalhando a história a partir só da vertente né, da questão do escravo ou só do indígena, a gente também não, acaba não conhecendo a história como um todo. Tá? Então, não é a pedagogia histórico-crítica, ela não defende um conhecimento eurocêntrico, branco, machista, né, que é o discurso, inclusive, dos pós-modernos ou dos multiculturais. Ela defende o conhecimento objetivo. E o que é o conhecimento objetivo? O que realmente aconteceu na história. Tá? E não só uma versão ou outra versão. Né? O que realmente aconteceu envolvendo todos os elementos, todos os indivíduos na história. E a gente tem que avançar muito nesse campo. Né? Foi tão mal trabalhado com a gente a história, que tem gente negando que existiu a ditadura, como eu já disse, tem gente negando que existiu o Holocausto, tem gente negando que a Terra é redonda, então, quer dizer, a gente tem que trabalhar muito ainda, né? Mas o que não dá é para cada um ficar afirmando só a verdade do seu grupo, o conhecimento do seu grupo, que também a gente cai nisso que está acontecendo, né? Eu não acredito que o Holocausto existiu, eu não acredito que a ditadura existiu. Então, a gente tem que realmente buscar o conhecimento objetivo, né? Objetivo tanto cientificamente como historicamente. Mais um slide para a gente ir finalizando. Tá. Então, o que a gente concebe enquanto currículo dentro da pedagogia histórico-crítica? Né? Para não ser mecânico, para a gente não trabalhar dentro de uma lógica formal, né? Que muitas vezes as pessoas confundem a defesa da pedagogia histórico-crítica com uma defesa de uma escola tradicional, né? E muito pelo contrário, né? A pedagogia histórico-crítica busca superar, né, por incorporação, elementos da escola tradicional. Quer dizer, a gente não pode negar o que a história da educação produziu, o que a pedagogia tradicional produziu, mas a gente incorpora aquilo que é um elemento que precisa ser incorporado para a gente entender a prática pedagógica de forma completa e não esvaziada, né, de conteúdos ou de elementos objetivos, mas a gente supera, né? Então, o que acontece com a pedagogia histórico-crítica? Ela entende o currículo, um currículo escolar, uma proposta pedagógica que seja, ou uma base nacional que seja, ela tem que estar posta, né? Tem que estar sendo pensada a partir de uma concepção que entenda uma sociedade dividida em classes. Então, portanto, existe luta, existe tensões, que o que a gente tem hoje enquanto conhecimento é resultado de uma produção coletiva, não foi a burguesia que produziu, né? Foi uma sociedade, foram as classes que estão aqui que produziram, e dentro desse embate, qual que é o nosso grande embate? Né? Também ter acesso àquilo que a burguesia tem, né? Mas trazer para a nossa concepção de sociedade, para a nossa concepção de ser humano e educação. Tá? Então, a gente não pode negar os conhecimentos que foram produzidos, eles são históricos, por isso que muitos, né, têm sua raiz na Grécia, ou no Egito, ou em Roma, né, na China, na Índia, enfim, em países que começaram a fazer as primeiras análises, os primeiros acúmulos de conhecimento. Então, não é porque são da Europa, mas foi por onde que alguns elementos mais elaborados, mais sistemáticos, começaram a ser registrados, tá? Mas é claro, a gente tem que incorporar isso e também ir fazendo a nossa análise, e isso quem vai nos dar é a nossa concepção materialista histórica dialética. Marx, gente, Karl Marx nunca negou a importância de ler autores burgueses que ele leu, né? Ou estudar elementos, né, dentro de uma escola burguesa. O que ele colocou é que a gente precisa se apropriar disso e passar para isso a partir da nossa concepção, para a gente começar a compreender as relações que estão postas, né?
Então, ele inclusive deixou muito claro, né, que não tem como você compreender as relações que estão postas dentro da nossa sociedade capitalista se a gente não tiver um conhecimento aprofundado e desenvolvido, né, de tudo que está acontecendo. E ficar só no conhecimento do meu grupo não me possibilita isso, tá? Eu quero, Rebeca, você passa para os últimos 2 slides, fazendo um favor para eu fechar, para dar tempo de eu dar uma olhada nas perguntas e responder, porque já são 15 para as 9, né? Os últimos 2, por favor. Aqui eu coloquei mais imagens só para a gente pensar, né? Que sociedade que a gente tem e que tipo de indivíduo a gente quer formar, né? Que tipo de superação a gente quer fazer. E se a gente ficar fazendo defesa de grupos individuais, a gente não avança na totalidade como uma classe trabalhadora. Eu coloco aqui, né, que esse primeiro desenho. Então, volta, Rebeca. Volta aí. Essa imagem, né, então está posta como se a gente chegasse na escola com elementos do cotidiano, tá? Então, elementos do cotidiano, estou vendo uma janela com vidros, mesa, chão, parede, um vaso, uma flor, né? Então, são elementos simples, não são elementos complexos, não são elementos científicos, é o que eu estou vendo, é o que o meu imediato está mostrando, é o que eu, né, a minha aparência imediata consegue, né, meus órgãos dos sentidos de forma sensitiva e imediata conseguem me trazer. Mas o papel da escola é fazer você ir para além, então, do seu imediato, do seu cotidiano e daquilo que você vê de forma utilitária, né? Que aí é o último slide. Pode passar, Rebeca, fazendo um favor. Então, olha o que eu vejo, né? Olha a imensidão da transformação que a escola, a partir dos conteúdos científicos, históricos e filosóficos, na sua forma mais elaborada, devem trazer para o ser humano, né? Então, como que eu tenho que transformar aquela prática social inicial que o aluno, né, chegou na escola e como que ele pode sair, claro, pensando aí cada um no seu nível, na sua faixa etária. Eu sempre falo isso. A gente não tem que pensar que a gente vai terminar lá a pré-escola das nossas crianças com eles dominando tudo ou tendo uma compreensão revolucionária da sociedade. Eles estão num processo. A criança vai entrar num processo na educação infantil e que ele vai conseguir, se todo o processo dele for trabalhado de uma forma realmente que leve para ele conteúdos elaborados, ele vai chegar no final do ensino médio, um jovem, né, um adolescente, um jovem, com a possibilidade de ter um pensamento crítico elaborado, tá? Até porque Vygotsky já colocava lá, né, nos estudos dele, nas pesquisas dele, os resultados que ele obteve, como ele observou que era na adolescência que o indivíduo conseguia começar a organizar o pensamento por conceitos e, a partir daí, fazer a organização da sua concepção de mundo, tá? Então, ele precisa de um acúmulo, né? Ele precisa de algumas relações, ele precisa de algumas experiências, ele precisa de um acúmulo de conhecimento para ele conseguir realmente pensar por conceitos, né? Fazer a elaboração teórica e, a partir daí, ir formando, tendo uma formação crítica, uma formação política, tá? Que a nossa concepção aqui de formação política é uma formação enquanto ser humano se entender dentro de um mundo social dividido em classes. Nós não estamos falando de político partidário, mas de político enquanto ser humano, enquanto existir, né? O existir de um ser humano que pensa, que age, que trabalha, que debate, que argumenta, é um existir político, tá? Então, em termos de, assim, uma síntese, que o tempo nos permite, foi isso que eu consegui trazer para vocês hoje. Tentei ser o mais didática possível, mas eu acho que posso ter, de repente, passado um pouco, batido em alguns elementos. A professora Lucinéia colocou no banner, né, alguns livros que eu tenho um artigo, ou tenho um livro que é resultado da minha tese de doutorado, que trabalha um pouco mais esses elementos que eu coloquei aqui hoje. Então, vou esperar a Lucinéia me indicar as questões que eu possa responder,
e agradeço mais uma vez e espero ter contribuído com esse primeiro encontro de vocês. Nossa, muito obrigada, Júlia. Foi muito interessante a abordagem que você fez, as relações apontadas aí. Enquanto eu vou fazendo alguns comentários, se você quiser ir no chat, tem algumas questões que você pode mais ou menos responder. Tem muitas questões interessantes e pertinentes a partir do que o pessoal foi sinalizando lá no grupo, né? Só para dizer que tem pessoas muito interessantes participando da nossa atividade de hoje. O grupo lá de Cascavel está em peso aí, então vamos mandar um abraço para eles, né? O pessoal de outras universidades também, lá do Norte, Nordeste, o grupo da Celi Tafarel, né? Uma grande militante aí na pedagogia histórico-crítica, um grande abraço para vocês. E aí, né, voltando aqui para as questões, e talvez para a gente já fazer algumas... É o momento da gente poder conversar e debater esse assunto que você expôs. Percebeu quanto que a questão do currículo ele é muito caro para nós na contemporaneidade, né? Porque uma das questões que fica muito evidente no modo como você foi expondo sobre as teorias do currículo é as disputas, né? E aí, o quanto que essas disputas elas vão se materializar muitas vezes em políticas que vão tanto para orientações de currículos para a escola básica, quanto para orientações de currículos para a formação de professores. Né? Então, alguns questionamentos e algumas preocupações que nós vamos tendo, né, sobre a formação de professores decorrem dessas teorias de currículo, que impactam o modo de ver o conhecimento, de ter a compreensão de conteúdo escolar, né, que passa aí por teorias, muitas vezes, que desconsideram ou compreendem o conteúdo como um mero artefato cotidiano de vivências, né, que não se articula com a produção histórico-cultural da humanidade. Então, a nossa preocupação realmente aqui é sinalizar uma concepção de currículo, como você veio desenhando e trazendo, né, toda essa preocupação com o currículo, e colocar que isso vai trazendo disputas. Por isso que na formação de professores, conhecer teorias do currículo e teorias pedagógicas é fundamental para o professor ter clareza de quando ele adentra o espaço da escola, quando ele lê um documento, né, enviado pelas políticas nacionais, estaduais ou municipais, ou um currículo, uma proposta pedagógica, o que está exposto ali está prenhe, né, está carregado de concepções e é preciso saber ler essas concepções. E aí, então, enquanto você responde, depois eu também gostaria de fazer algumas perguntas, aproveitar que a gente pode conversar desta forma, né, e ao vivo, assim, com o grupo aí. Então, se você quiser fazer alguns comentários, depois eu faço outros comentários aqui também. Mas agradeço a forma como você expôs, né, já anunciando o quanto que, para os professores em formação que estão aqui, é preciso domínio, né, das teorias, dos conteúdos específicos e da capacidade de entender qual é a direção social da escola que a gente defende, de que escola que estamos falando, de que sociedade estamos defendendo, né? Então, tem tudo a ver a relação entre escola, sociedade, isso não se desarticula quando a gente está pensando currículo e conteúdo específico. Então, se quiser fazer alguns comentários das perguntas que vieram. Eu vou fazer algumas, porque são várias, e eu acho que não consigo responder todas, e teria que ter um tempo igual só para as respostas, né? Mas em relação aqui à primeira, conteúdos universais e conteúdos clássicos, sim, é a mesma coisa, até porque a gente tem que compreender esse termo clássico do Saviani, não pensando no termo usado dentro das artes, por exemplo, né? A dança clássica, a pintura clássica, a gente tem o conceito de clássicos de Saviani é para além disso, né? São os conteúdos que ele coloca que foram produzidos num determinado tempo histórico e extrapolam aquele tempo histórico e continuam sendo importantes que a gente compreenda ele até os dias de hoje e, com certeza, futuramente. Então, o clássico é aquilo que se firmou enquanto conteúdo importante na formação das novas gerações. Mas daí demanda mais discussões, mas só dando um exemplo aí, né, que o clássico que Saviani define não é pensar
só lá no termos de artes clássicas. Tem algumas perguntas, como a pedagogia histórico-crítica trabalha a questão do apagamento de narrativas não hegemônicas ao longo da história. Aquilo que eu falei sobre objetividade, Sofia, é um exemplo disso, né? A gente não trabalha somente um lado da história. A gente busca, dentro de uma perspectiva de domínio do conhecimento pelo professor, então tem a ver muito com isso que a professora Lucinéia falou. O professor de história, ele tem que ter uma formação tanto do conhecimento específico da disciplina que ele vai trabalhar, como uma formação política e humana, que daí tem a ver com a pedagogia histórico-crítica. E isso ainda a gente nem sonha que isso já foi alcançado, né? Nós temos ainda um grande caminho a ser feito na formação de professores, em todas as licenciaturas. Porque na maioria das licenciaturas, o que a gente observa? É muito forte as pedagogias multiculturais, são muito fortes as pedagogias, ou a gente vê lá no campo de letras, pós-estruturalistas, ou no campo de história, a história dos análises, eu acho, não me lembro, tem um outro nome que é trabalhado no curso de uma linha teórica dentro da história. Então, se a gente for analisar cada curso de licenciatura, cada área de conhecimento, teve uma influência muito grande do pensamento pós-moderno, e com isso se reproduz ideias multiculturais, que acabam, então, defendendo o conhecimento imediato, o conhecimento específico do grupo, e não trabalhando um conhecimento universal. Então, Sofia, a pedagogia histórico-crítica, ela não trabalha com questão com a expressão narrativas, ela não trabalha com a questão de apagamento de narrativas, ela trabalha com a questão de buscar, conhecer, compreender e trabalhar o conhecimento objetivo, tanto científico como histórico, porque ele não vai, colocar a verdade de um grupo só ou de outro grupo, ele vai buscar as relações de todos que estão envolvidos nesse processo de formação. A Malila está colocando aqui como a pedagogia histórica que trabalha com os temas transversais integradores. Então, não são termos usados pela pedagogia histórico-crítica, né? A pedagogia histórico-crítica não é adepta dos temas transversais, tem muito a ver com os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram introduzidos aqui no Brasil no final da década de 90, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. E era também um parâmetro de currículo por competências, misturava, né, era eclético, tinha trabalho por competências e habilidades, tinha a questão dos temas transversais, tinha a questão de pedagogia de projetos, tinha a questão do construtivismo, então era vamos dizer assim, um parâmetro de currículo bastante eclético. E o que a perspectiva da pedagogia histórico-crítica traz? É de trabalhar os conteúdos nas disciplinas, articulando esses conteúdos quando possível. O que significa possível? Eu não posso fazer uma articulação de um conteúdo que, em todas as disciplinas, que muitas vezes não tem nenhum tipo de ligação, que é uma forçação de barra, falando assim, em termos bem popular, né? Então, a pedagogia histórico-crítica coloca, cada disciplina tem o seu objeto de estudo e aprofundamento. E claro que vão se articular em alguns momentos com outras disciplinas, mas não o tempo todo, justamente pelo movimento dialético. Quando eu penso geografia, eu penso muitas vezes ciências naturais junto, porque eu trabalho a questão do sol, da localização, dos pontos cardeais, pontos colaterais. Eu trabalho a história junto, porque como que foi elaborado os mapas, como foi esse processo de organização dessa paisagem, tá? Mas não tem como muitas vezes articular isso com língua portuguesa, ou com matemática, ou com arte, ou com educação física. Então, eu vou trabalhar naquilo que realmente tem articulação do seu conteúdo, naquilo que realmente tem relação para se explicar na totalidade aquele conteúdo, e não ficar forçando a barra de tentar juntar disciplinas todas a todo momento, né? Então, não é essa a perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Então, a gente não usa o termo temas transversais, integradores, e também não usamos o interdisciplinar, justamente porque, se a gente for buscar a concepção do interdisciplinar, ele vai trazer isso que eu falei para vocês, de tentar articular todas as disciplinas de alguma forma. E a pedagogia histórico-crítica trabalha pelo vínculo da disciplina, articulando quando tem realmente articulação um conteúdo com outro, tá?
A Alessandra coloca a questão de como trabalhar na educação infantil. Aí você tem que conversar com a professora Lucinéia Lazzaretti, que é uma professora pesquisadora da área, né? Mas, Alessandra, tem muitas produções já no campo da educação infantil, né? Começando pela professora Lucinéia mesmo, que eu estou aqui falando, e tem um grupo bastante grande já na pedagogia histórico-crítica, psicologia histórico-cultural, explorando aí formas de trabalhar com as crianças desde o berçário até a pré-escola. Então, fica a sugestão para você procurar textos aí da professora Lucinéia Lazzaretti no Google Acadêmico, né, na rede, e a partir daí você vai localizando outras pessoas, mas tem já bastante sugestões, tá, Alessandra? A Sofia coloca a questão do currículo. Então, Sofia, o currículo, ele deve estar posto dentro dos projetos políticos pedagógicos, mas nós temos algumas inversões aí. A gente acaba tendo, muitas vezes, assim, se constrói primeiro o currículo para depois se pensar o PPP, né? Que seria o projeto político pedagógico. E, vamos dizer assim, o objetivo seria o contrário. É a gente pensar uma proposta pedagógica, quer dizer, um projeto político pedagógico, definir uma concepção de sociedade, né, que escola, que tipo de conhecimento, que tipo de indivíduo eu quero formar, né, definir essas concepções no nosso PPP e, a partir daí, a gente começar a pensar, então, o currículo escolar. Então, eles estão interligados. Mas, devido ao nosso modelo social e às próprias políticas públicas, eles ficam atravessados, né? Porque a gente tem aí, as escolas têm a autonomia para construir os seus PPPs, mas tem que seguir um currículo nacional, ou um currículo estadual, ou um currículo municipal. Mas, assim, vamos dizer que a base seria essa, né? Você construir um projeto político-pedagógico e, a partir de todas essas concepções que você discute no PPP, você vai construindo também o currículo escolar, pensando cada etapa de ensino aí da educação básica, tá? Ou no ensino superior, né? A Josiane, eu já respondi um pouco essa questão do conteúdo universal, tá? Então, é uma busca mesmo para a gente buscar objetividade histórica. Então, tem a ver, gente, muito com o professor, né? Repetindo, não é a pedagogia histórico-crítica pela pedagogia histórico-crítica que já tem um modelo de como trabalhar isso, né? A pedagogia histórico-crítica traz os fundamentos. Nós temos que buscar o conhecimento objetivo, científico, histórico e filosófico e artístico, tá? E a partir disso eu vou buscar aquilo que realmente aconteceu na nossa história, tá? E para isso, então, demanda do professor essa compreensão, que ele tem que buscar isso para explicar para os seus alunos, ele tem que conhecer isso, ele tem que se formar para isso. Se o curso dele não ofertou na formação inicial, mas ele tem a compreensão dessa necessidade, ele busca na sua formação continuada, né? E por aí vai, porque a gente não consegue também aprender e compreender tudo em 3, 4, 5 anos de curso só, né? De formação inicial. Mas tem gente que não tem isso na formação inicial, não tem isso na formação continuada e vai continuar reproduzindo uma história, assim, romântica, idealizada e totalmente cheia de distorções, tá? Mas a pedagogia histórico-crítica, ela defende, então, a formação do professor para que ele compreenda isso e busque conhecer isso para que consiga fazer o seu planejamento trabalhando todas as relações aí no nosso processo histórico, e não defendendo um grupo ou outro. O multiculturalismo. Então, Márcia, são muitas palavras que a gente acaba ouvindo no nosso cotidiano e, de repente, para vocês, acaba ficando um pouco confuso. Mas, sim, quando eu falo, por exemplo, pedagogias relativistas, o que é o relativismo? É relativizar as coisas. Pode ser isso, mas se você acha que é aquilo, eu vou respeitar o que você pensa, vou respeitar o seu costume, o seu hábito, a sua verdade, a sua religião, a cultura do seu grupo. E aí você relativiza, né? Relativiza o conhecimento. Então, quando a gente fala de pedagogias relativistas, o multiculturalismo é um, tá?
porque justamente ele defende a diversidade cultural enquanto o conhecimento que deve ser trabalhado dentro da escola, e não o conhecimento universal. Tem um texto da professora Lísia Helena Najo, que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas eu usei na minha tese, vocês também podem buscar, que ela está online, né? Procurem por Júlia Malanche, que vai aparecer alguma coisa na rede, e ela coloca, né, que o multiculturalismo na defesa da diversidade cultural, do pluralismo cultural, ela acaba chegando no seu contrário, que é deixar acontecer coisas absurdas. Porque se eu sou a favor da diversidade cultural no seu extremo, eu defendo o que acontece em países aí que a mulher tem que andar de burca dos pés à cabeça. É o costume deles, é a cultura deles. Eu tenho que respeitar, né? Mas enquanto universalidade, eu tenho que pensar que não é esse o caminho enquanto gênero humano. Não é isso que nós buscamos enquanto avanço e progresso do ser humano, né? A gente quer a liberdade, a gente quer os mesmos direitos, a gente quer uma sociedade comum. Nós temos algumas comunidades que até hoje eles cortam o clítoris feminino, eu não me lembro o nome dessa ação. E aí ninguém se mete, porque é um costume daquela tribo, é um costume daquela comunidade. Quer dizer, na última defesa da diversidade cultural, você acaba defendendo algo que não nos faz humanos, que na verdade não nos faz avançar enquanto espécie humana. Não quer dizer que nós aqui, né, homens, numa sociedade ocidental ou eurocêntrica, estamos devidamente civilizados, mas quer dizer que nós podemos já avançar em muitos elementos e que a gente já tem elementos para fazer isso. E a gente continua, né, nesse milindre, nessa polêmica de não ofender aquela cultura, de não ofender esse costume, de não ofender aquela raça e, com isso, aceitar coisas que não deveriam ser aceitas enquanto gênero humano, tá? Apedrejamento de mulheres que são consideradas adúlteras, enfim, né? Isso faz parte da diversidade cultural. Então, é esse extremo que a gente tem que pensar quando a gente defende diversidade cultural também. Mas não é isso que eu estou falando dentro da escola. Acaba seguindo o mesmo princípio, e é isso que a gente não pode se desconectar. Tem mais coisa aqui, mas eu não consigo falar tudo, Lucinéia. Eu até comentei com você, realmente tem bastante questões, mas dado o tempo, né, e aí acaba prolongando um pouquinho mais. A gente sabe que essas atividades são importantes, permitem muitas aproximações, mas ela também tem um tempo de participação, né, que as pessoas acabam um pouco passando e tal. Sim. Muito obrigada pela exposição, né, as pessoas que estão ainda ativas aí, podem procurar a Júlia e a mim pelo Facebook, pelas redes sociais, que hoje é uma forma da gente estar comunicando as atividades que estamos realizando enquanto grupo, enquanto universidade, né? Então, novamente, eu agradeço a Júlia pela disposição, pela parceria, né? Eu acho que isso só nos fortalece e permite que a gente vá tornando-se mais fortalecidos nas lutas que temos pela frente, principalmente no contexto atual, né? Com as disputas cada vez mais acirradas nesse contexto da pandemia. Então, novamente, eu acho que isso é uma questão que só ficou em aberto, do ponto de vista de, importante ressaltar aqui, que o quanto que aquilo que a Júlia veio falando para nós e expondo o papel da escola, do currículo e dos conteúdos, para que para cada um que esteja participando, para quem que está aqui, esteja atento de perceber de que modo que está chegando nas crianças hoje, quando a gente teve que trazer essas crianças para o espaço doméstico e as famílias terem que dar conta desta tarefa. Em que medida que elas estão dando conta, em que condições, né? E em que dificuldades também isso começa a apresentar. E, por outro lado, reitero o papel da escola, que é um espaço de luta coletiva, de articulação política, de formação para a emancipação humana. Acho que isso tem que estar muito claro nas nossas defesas e aquilo que a Júlia veio fortalecendo para nós, que somos estudantes aí. Então, novamente, eu agradeço a Júlia, agradeço a Regiane por estar aí fazendo toda essa atividade aí de intérprete, e só para alguns recadinhos bem rápidos, né?
Daqui 15 dias, no dia 30, a gente terá a continuidade dessa atividade com o professor José Carlos Libânio, né, no qual ele vai falar sobre didática para o desenvolvimento humano, que permanece com essa perspectiva de análise na perspectiva crítica. Então, fiquem atentos para que acompanhem um pouco as nossas divulgações, para quem quiser assistir, né, e para quem já está inscrito para poder estar recebendo depois a certificação no final, principalmente os nossos acadêmicos da Unespar, da pedagogia, que foi para eles que essa atividade foi pensada com muito carinho, com muita preocupação, de permitir que eles pudessem estar em atividade de estudo, mesmo com esse período de distanciamento social. Também, amanhã, nós teremos uma atividade muito interessante com o grupo de pesquisa GTPEC, que é o grupo de pesquisa que eu também participo na Unespar, que é o grupo de pesquisa sobre estudo das teorias pedagógicas na perspectiva crítica da educação escolar, o GTPEC, e do programa de mestrado em ensino, PIP4, eles farão uma atividade que é a teoria da enunciação e suas implicações metodológicas na alfabetização, que é com o Francisco José Mazeu, da Unesp de Araraquara. Então, se vocês quiserem participar, a professora Fátima colocará o link e o convite ali no chat para vocês estarem acessando. Também é uma atividade sobre... o Mazeu estará conosco discutindo um pouco sobre os métodos de alfabetização no terceiro encontro, mas amanhã ele fará uma discussão específica no mestrado sobre a teoria da enunciação e suas implicações metodológicas na alfabetização. Então, quem quiser participar, procura o chat agora, né, ali nos comentários que a professora Fátima irá colocar, como também tem a divulgação lá pelo Facebook ou por outras formas, aqui no Centro Acadêmico também pode deixar ali o link e o convite, tá? Gente, muito obrigada por estarem aqui essa noite, novamente agradeço, né, ao Centro Acadêmico, os alunos que estiveram aí conosco, dando esse suporte, esse apoio. Sem eles, isso não seria possível acontecer, porque a gente precisa dominar as ferramentas e, ao mesmo tempo, né, articulá-las ela aqui durante o funcionamento e a desenvolvimento da atividade. E, novamente, obrigada por estarem conosco essa noite, pela parceria, né, por todo esse envolvimento com uma atividade que é isso que faz sentido, né? Estar aqui, estar com parceiros, com pessoas que queiram discutir educação e desenvolvimento humano, que queiram discutir ensino e prática pedagógica, pensando tudo isso, suas implicações para a formação de professores, que é o nosso foco aqui hoje, nessa atividade. Muito obrigada, boa noite e até dia 30 de junho, neste mesmo canal, com o professor Libânio, para discutir sobre didática para o desenvolvimento humano. Boa noite e boa semana para todos. E fiquem em casa, fiquem bem. Até mais.